Oi, tudo bem? Esse aqui é o Intermente. Seja bem-vindo. Eu sou Anderson Costa, sou jornalista e gosto de produzir conteúdo relacionado à saúde mental. Aqui você vai encontrar informações importantes sobre a temática, mas eu preciso te dizer que nada do que é dito aqui substitui a necessidade de atuação de profissionais qualificados na área de saúde mental. Então, busque ajuda sempre que for necessário. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a síndrome de burnout. Talvez você já tenha ouvido falar dessa síndrome que está associada ao esgotamento profissional. Para entender melhor como ela pode impactar a vida de quem a desenvolve, vamos conhecer Rodrigo e Jéssica, dois personagens que sofrem com os sintomas de burnout. Tanto o Rodrigo quanto a Jéssica são personagens fictícios, baseados nos sintomas que uma pessoa com burnout pode apresentar. A história deles serve para te ajudar a entender melhor os sinais da síndrome. Eu me chamo Rodrigo, atualmente tenho uma jornada dupla de faculdade e trabalho e confesso que tem sido muito complicado dar conta de tudo. Eu me sinto muito cansado e com a sensação de que, por mais que eu me dedique, eu não consigo fazer aquilo que eu deveria ter feito. E ainda mais num caos desse, nessa pandemia, piora tudo. É trabalho, é casa, é família, tudo junto e eu nem sei mais o que fazer para dar conta disso. Parece que as coisas tomam uma dimensão ainda maior. Eu sinto muita dor de cabeça e tenho dificuldade para dormir, principalmente por conta do trabalho, sabe? Eu simplesmente não pego no sono e fico pensando, mesmo sem querer, no que eu preciso fazer no outro dia. Parece que eu só consigo relaxar se eu tomar algo. Pode ser um calmante ou uma bebida alcoólica mesmo. O problema é que eu tô tomando todo dia, porque eu não tô conseguindo lidar. Mas eu não tomava, né? Eu só tô tomando depois que eu comecei no emprego atual. E com toda essa crise, eu tenho medo de perder o emprego e isso tá me deixando louco. Aí eu me cobro demais para não vacilar no trabalho. Deixo de fazer as coisas que eu gosto, porque eu não relaxo. Aí junta com as cobranças que são grandes demais no trabalho e pronto. Eu fico aqui esgotado e alerta o tempo todo, como se eu não conseguisse descansar, nem pudesse. É como se eu não conseguisse separar o que é trabalho e o que é minha vida pessoal. Teve um dia até que, e isso tem se tornado bem comum, que eu senti umas palpitações, o coração acelerando mesmo, sabe? Não era nervosismo, a pressão arterial subiu, eu fiquei tonto e quase desmaiei. Mas sabe por quê? Porque eu deixei passar para um cliente um material que estava com erro. Uma coisa pequena, nem tinha tanta importância assim, mas eu já me cobro tanto e já me sinto tão esgotado e estressado que parecia o maior erro do mundo. E aí foi a gota d'água para eu perceber que não era normal me sentir assim. Então eu busquei ajuda profissional e descobri o burnout. Oi, eu sou Jéssica, tenho 22 anos. Estou na metade do curso de Publicidade e Propaganda e sou estagiária de uma agência de publicidade. Por aí você já imagina que a minha vida é uma loucura, né? E realmente é. Eu sempre fui muito pilhado em tudo, sabe? Minha mãe vivia dizendo que eu não parava quieta desde pequena e que eu sempre estava procurando alguma coisa para mexer. E eu sou assim até hoje. Eu sempre gostei de TV e de ver como aquelas pessoas vendiam tanta coisa legal nela. Me encantava com as propagandas e comerciais. Daí, quando eu entrei no curso, eu fiquei tão fissurado em me destacar na turma e consegui fazer aquilo também, sabe? Que eu tanto admirava. Que eu dobrava as horas de estudo só para ter certeza de que eu seria muito boa naquilo que eu decidi fazer. Então, minha vida era estudo, estudo e estudo. Até que veio o trabalho também. Esse estágio que eu disse que faço na agência de publicidade, sabe? Era o meu sonho, né? Pouco tempo depois de começar o curso, eu já estava estagiando. Os primeiros dias na agência foram ótimos. Todo mundo muito receptivo, me mostrando como as coisas funcionavam. Eu estava tão encantada com tudo aquilo, mas um mês depois a agência começou a entrar em crise. Alguns clientes romperam o contrato porque não estavam muito satisfeitos. Aí o climão reinou, né, em todos os setores. A situação estava muito feia pelo que o pessoal estava falando. De repente, começou a aumentar a pressão em cima de todo mundo, sabe? Aquele clima maravilhoso foi se dissipando aos poucos, já não era constante. E aí a gente precisava dar a volta por cima e salvar a agência. Olha só a responsa. Quando eu me dei conta, eu já estava trabalhando no escritório e em casa, tentando terminar os projetos que eu não concluía durante o expediente, sabe? Eu fiz isso só uma vez para me sentir mais útil,
mas acabou virando rotina e um verdadeiro martírio porque eu me cobrava para ser boa na minha profissão e para mim era inaceitável não conseguir ajudar mais no meu trabalho. Eu ficava tão preocupado com isso que comecei a ter problemas para dormir. A insônia passou a ser minha companheira nas madrugadas junto com muito café e meu notebook. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Eu estava viciada nisso. Eu cansava. Na verdade, eu estava exausta, mas eu não admitia isso. Depois de uns 3 meses nesse ritmo louco, eu comecei a ter uns lapsos de memória, sabe? Eu começava a esquecer das coisas e isso me deixava muito irritada. Eu sempre tive memória boa, dormia bem, era uma aluna muito boa mesmo. Agora estava tudo indo por água abaixo. Eu estava muito frustrada e me sentia incompetente demais. Eu achava que era só trabalhar mais e me dedicar mais, que daria tudo certo. Mas não foi bem isso que aconteceu. Eu fui me sentindo mais desmotivada e cansada com o passar dos dias. Era uma guerra interna comigo mesma, sabe? Tinha um lado que sabia que eu estava exausta e o lado que não me deixava descansar de jeito nenhum. Eu sei que eu estava surtando e, como isso estava me prejudicando demais, eu procurei ajuda. Tem uns 6 meses que eu estou tendo acompanhamento profissional e aí eu soube que eu estava em burnout. Eu fiquei sem entender o que era isso, mas aí me explicaram que é um esgotamento emocional que pode ser causado principalmente por excesso de trabalho e autocobrança. Então, desde que eu procurei ajuda profissional, eu tenho me cuidado e as coisas têm melhorado aos poucos. Você deve ter percebido que alguns dos sintomas que os nossos personagens, embora fictícios, vinham sofrendo são bem comuns. Nesse caso, o objetivo aqui era, sim, o de descrever alguém que apresenta sintomas da síndrome de burnout. Mas atenção, nem sempre a presença desses sintomas significa que você está sofrendo com a síndrome do esgotamento profissional. Por isso é muito importante entender o que é essa síndrome. E eu vou te explicar. Em 1974, o psicólogo americano Freudenberg descreveu alguns sintomas que ele e alguns colegas de trabalho vinham enfrentando. Depois disso, vários estudos começaram a ser elaborados sobre o assunto. A síndrome do esgotamento profissional tem a ver com um estado de tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. Mas não pense que o burnout só pode ser desencadeado por essas condições no trabalho. Eu preciso te dizer o seguinte: estudantes com longas jornadas de estudo também podem desenvolver a síndrome. Da mesma forma, pessoas que têm jornadas duplas, que trabalham em 2 empregos, que trabalham e estudam, ou pessoas que precisam se desdobrar para dar conta dos serviços domésticos, trabalhar, estudar e desempenhar outras atividades podem estar mais vulneráveis ao burnout. Também existem profissionais que tendem a um maior risco de desenvolver a síndrome. Geralmente são profissionais de saúde, educação, assistência social, recursos humanos e profissionais da área de segurança, como policiais, bombeiros e agentes penitenciários, por exemplo. Isso acontece devido à rotina estressante, longas jornadas de trabalho e ausência de atividades saudáveis que promovam mais bem-estar e momentos de relaxamento. É por isso que um dos sintomas típicos do burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional. O indivíduo se sente literalmente esgotado. Agressividade, tentativas de isolamento para ficar mais tempo sozinho, irritabilidade, mudanças bruscas de humor, dificuldade de concentração em tarefas comuns da rotina, pessimismo, baixa autoestima, lapsos de memória e até o desenvolvimento da ansiedade e depressão são sinais de que é preciso buscar auxílio profissional. Também existem outros sinais mais sutis em que é preciso estar atento. Dores de cabeça mais frequentes, enxaqueca, cansaço, palpitação, dores musculares, aumento da pressão arterial, insônia e problemas gastrointestinais podem estar associados à síndrome. Mas, como eu disse logo no início, é preciso buscar auxílio de um profissional qualificado a dar um diagnóstico, principalmente se você apresenta parte desses sintomas que eu citei. Hoje ficamos por aqui. No próximo episódio, você vai entender a diferença entre síndrome de burnout, transtorno de ansiedade e depressão. Obrigado por ouvir Intermente. Todas as informações apresentadas aqui foram checadas previamente.
Nada do que foi dito substitui a necessidade de atuação de profissionais qualificados na área de saúde mental. Por isso, busque ajuda sempre que necessário. Nos encontramos no próximo episódio.